Então, a ideia é que vamos falar do Sistema Internacional de Unidades, e temos 7 unidades básicas. Falava para vocês que 3 delas, né, regem, né, controlam a mecânica e a cinemática. Então, pedindo a participação de vocês, será que você lembra dessas 3 primeiras? Para a gente organizar elas? Quais seriam essas 3 unidades? Vou dar cola para vocês com certeza sabem, é uma aula mais de organização do que vocês sabem. Uma delas é a unidade de comprimento, né? Que seria qual no Sistema Internacional de Unidades? A básica. Depois a gente pode falar de múltiplos e submúltiplos da unidade básica. Qual seria a unidade de comprimento no SI, abreviação de Sistema Internacional? Diz para mim aí. Todos sabem? Ou você tem uma dúvida aí? Fala. É metro? Oi? Tá dando eco, não ouvi sua voz direito, não. Fala, João. Metro, perdão, tá uma chiadeira. Metro, sim? Isso, o Rodrigo escreveu ali, metro, né? Então, todos sabem isso, mas só para organizar, eu estou escrevendo aqui, depois a gente fala de múltiplos e submúltiplos, tá? Só de curiosidade, gente, o metro se você pegar o equador terrestre, né? Dá a volta no equador da Terra, a Terra tem 40, certinho para não errar aqui, a Terra no Equador, ela tem 40 mil quilômetros. Vou escrever aqui, ó, 40 mil km, é isso mesmo. Mas a gente quer falar em metros, né? Mais ou menos 40 mil, não sei. Enfim, 40 mil quilômetros, para passar de quilômetro para metro, tem que multiplicar por 1000, correto? Me corrijam se você achar que eu estou me enganando aí, ó. Vocês sabem isso. Então, na minha cabeça, 40 mil km são isso aqui, ó, de metros, né? Tá? Exatamente, 40 mil vezes de 1000, 40 milhões de metros, isso. Isso. Então, o metro é definido como sendo 1 sobre 40 mil, sobre 40 milhões, né? É 40 milionésimos do equador terrestre, a quem tenha citado isso aí, né? Claro que não é algo preciso, né? O metro preciso, ele está uma barra, se não me engano, de platina, está num museu em Paris, né? Como sendo o metro padrão. Eu só falo isso, é uma curiosidade, mas é legal você saber, é importante você saber, legal, saberem que todas as unidades, sejam elas da física, da química e da fisicoquímica, elas têm, claro, um padrão para aquela unidade. E o metro padrão está nesse museu em Paris, uma barra de platina que tem exatamente 1 metro ali, enfim, é o metro padrão, que é mais ou menos a distância, né, o perímetro, né, do Equador, dividido por 40 milhões dá 1 metro, ou seja, o Equador teria 40 milhões de metros, tá? Isso é o comprimento. A gente fala, estou querendo falar de subunidades agora, mas faz sentido falar depois, só para organizar e falar das 7. Depois do metro, que é o comprimento, qual é a unidade de tempo? Essa é fácil, valendo R$1.000 só. Não vou pagar mais do que R$1.000 para quem acertar. No SI, né, o tempo começa com S, vocês sabem que é o segundo. Ninguém tem dúvida disso, né? Por isso que eu paguei esses R$1.000 para o cara que falou aí, estou devendo a ele. Segundo. Metro segundo. Agora, unidade de massa no SI. Grama? Acho que é grama. Não confunde? Você acha que é grama ou é quilograma? Acho que é grama. Pois é, por que isso confunde a gente? Eu já me confundi muito, né? Porque quando você sabe que quilo, eu vou te falar por que rola a dúvida. Você sabe que quilo é prefixo, né? Então, acabamos de falar do metro, claro, o quilômetro é um múltiplo do metro, você sabe isso.
Pelo mesmo raciocínio, você pensa grama, quilograma, o quilograma seria um múltiplo do grama, e isso é verdadeiro, o quilograma é 1000 vezes o grama, você sabe, mas convencionou-se, né, que no SI a unidade de massa é o kg, estranhamente, por isso que eu destaco isso para vocês, dá vontade de falar que é o grama, a unidade de massa no SI é o quilograma, apesar dele ser um múltiplo do grama, né? Por que isso confunde a gente? Porque nós estudamos o sistema métrico decimal, e isso é muito legal falar isso, gente, eu estou escrevendo, eu sei que vocês estão ouvindo, mas eu gosto de escrever no chat, ó, o sistema métrico decimal, ele foi criado pelo maior químico, considerado o pai da química, né, o cientista que fez a química deixar de ser alquimia e tornou a química uma ciência exata, chamado Antônio. Já ouviu falar no Toninho? Em francês, Antoni. Eu acho que é assim, Antoni, ó, Laurent, agora você vai conhecer o nome dele, ó. Eu acho que é assim, o último eu sei que é, o Antoni, eu tenho dúvida. Né? O Lavoisier, você conhece a lei de Lavoisier, a lei das massas, né? Massa do reagente igual a massa dos produtos, né? A lei da conservação das massas. Mas um dos grandes méritos do Lavoisier na ciência, ele teve vários, ele ter criado o sistema métrico decimal. Né? Então, tudo aquilo que a gente estudou, a princípio, no primário, né? Nas séries iniciais do fundamental, o metro, né? O metro, o grama, daí ter confundindo a nós aí, o M, né? O metro, o grama e o litro, então, metro, grama e litro, e seus múltiplos e submúltiplos, essas três unidades, e seus múltiplos e submúltiplos, foram criados pelo Lavoisier. Né? Então, isso é muito importante para a ciência, não é só um papo assim, de aula inicial, não. Porque não só ele tem um monte de questões que ele norteou a química, mas a gente não está falando de química, ele foi muito mais do que um químico, ele foi organizador da ciência quando, por exemplo, criou o sistema métrico decimal. E tem tudo a ver para a técnica mesmo, até para o petróleo e gás, você não confundir, com certeza vocês sabem, mas eu quero só rever essas três unidades aqui que são derivadas já aí do sistema métrico decimal, que é o centímetro cúbico, eu estou escrevendo assim, né? 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico. Eu quero que você me fale o que você lembra de volume desses três valores aí. O centímetro cúbico é quanto em volume? Vou completar para você, se você tiver dúvida, grave isso para o resto da sua vida. Isso é útil em concurso, é útil em prova do Enem, é útil em ciência, tá? Em geral, ó. 1 centímetro cúbico é um cubinho de 1 centímetro, é 1 ml, correto, Rodrigo. O decímetro cúbico, né, o 1 e M3 decímetro cúbico são, 1 litro, ok? E o metro cúbico é a caixa d'água, a maioria daquelas caixas d'água, isso, 1 metro cúbico é que é o 1000 litros, tá? Assim, ó, vê lá, não confunda isso, tá? Essa aqui, 1 centímetro cúbico é algo pequenininho, é 1 mililitro, você não confunde. 1 decímetro cúbico, 10 centímetros é o seu dedo maior aí, que é um cubo, né, do tamanho do seu dedo aí, 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico é a caixa d'água, são 1000 litros, ok? Recordando, eu sei que vocês já viram isso, mas 99% de vocês sabem isso, mas às vezes rola uma dúvida, eu estou só recordando. Mas só falamos do SI até agora, do metro, do segundo e do litro agora. E comentamos aí o sistema métrico decimal dos múltiplos e submúltiplos. E, então, resumindo, né, metro barra segundo barra kg, quilograma, ok? Sim? Nessas três unidades está toda a cinemática e toda a mecânica. Aí vale a gente dar uma paradinha só para rever qualquer unidade que você conheça da física aí.
Me fala uma unidade bem básica da física aí, que você se recorde, para ver se a gente sabe expressar ela em metro, em segundo ou em quilograma. Me ajuda aí, fala Como uma assim? qualquer. Como assim unidade da física, professor? Lembra alguma coisa que você já estudou de física, de mecânica? O que você já estudou em física? Fala aí, Ah, algum conceito da física. volts é uma unidade, né, professor? Volt é uma unidade, é. Mas o volt eu vou deixar aqui no vale. A gente comenta o volt hoje ainda, só que o volt não é definido a partir dessas três. Né? O volt, você sabe, faz parte da eletricidade. Gabriela, que chegou aí, né? Polegada. Chega bem-vinda aí, Gabriela. Polegada é uma unidade de comprimento, né? É de comprimento, mas ela é do sistema inglês. Eu te agradeço o exemplo, né? A gente escreve ela assim, pou, né? Ela é do sistema inglês, a unidade de comprimento. Ela não é derivada do metro, tá? É uma outra unidade. O sistema inglês é outro, não é o SI. Matheus Ferreira, o que é isso aí? 4 quadradinhos? Você escreveu algum símbolo aí? Não entendo. Saiu 4 quadrados aí. Mas o Rodrigo escreveu joules, tá? O joule, ele é escrito assim, tá? A gente fala joules mesmo, mas é escrito joule, é o nome do cara francês, e é abreviado J, tá? O joule, a gente fala em português, ele é unidade de quê? Quem recorda? O joule, eu vou pegar ele como exemplo, é um bom exemplo. Dá para definir o joule com metro, segundo e quilograma, tá? Obrigado, João. É unidade de força. A unidade de força, o joule? Você está dizendo que é a unidade de força ou está perguntando qual é a unidade de força? Quem que chegou aí foi... Me perdi, quem foi? Não, ó. Larissa Trajano chegou. Seja bem-vinda aí, Larissa. Estamos falando do SI e estamos falando até agora, para as duas colegas que chegaram aí, nós falamos até agora de 7 unidades básicas do sistema internacional, falamos do metro, do quilograma e do segundo. E agora estamos vendo os exemplos, né, de unidades da física. Falamos aí do joule e estamos falando de força. Eu estou recordando para vocês, tá? Vou pegar esses dois exemplos aí, que força, a unidade de força é o Newton. Newton, nome de cientista, é abreviado N maiúsculo, tá? Vamos esclarecer isso já. Mas alguém aí em cima, esqueci, recordou do Joule. O Joule, que é abreviado J, em regra, gente, toda unidade que é nome de cientista é com letra maiúscula, tá? Por isso, N é maiúsculo, que é o Newton, J é maiúsculo, que é o Joule, e outras que você conhece. A única exceção a isso é o litro, é a única unidade que não é nome... Perdão. Litro é a única unidade que não é nome de ninguém e é com L maiúsculo, tá? Falo isso com muita lembrança, porque os meus cadernos de universitário, ninguém tinha me contado isso, eu estava na universidade já, todos os meus mililitros nos cadernos de química analítica, de quanti, de quali, os volumes que eu anotei em todos os cadernos meus, estava escrito assim, ó, o meu mililitro eu escrevia assim, ó, MLzinho. A forma correta para qualquer coisa que você escreva oficialmente, um relatório, por exemplo, é MLzão, né? Então, detalhe aí, de notação, o litro é a única unidade que não é nome de cientista e é com L maiúsculo, há quem brinque, mas é brincadeira aí, né? Que é uma homenagem ao Lavoisier. Mas não é. Eu não sei nem por que a origem do nome litro, uma boa pergunta. Eu não sei a origem da palavra litro, mas é a única unidade com letra maiúscula que não é nome de ninguém. Voltando, gente, o joule é a unidade de quê, então? Força é a unidade de Newton, vamos falar da força primeiro, fica a pergunta para vocês. Joule é a unidade de quê? Vou falar da força de energia, obrigado, Rodrigo. Né? Então, complete lá, ó. Eu vou colar daqui, ó. Joule, que é isso aqui, ó. Joule que a gente abrevia. L é a unidade de energia, ok? E aproveito para lembrar, com certeza vocês sabem disso, que é também unidade de
trabalho na física. Trabalho e energia têm a mesma unidade da física, é o mesmo conceito, tá? Mas vamos por partes aí, pegando esses dois exemplos de vocês. O Newton. O Newton, com certeza, vocês sabem, força é igual a massa vezes aceleração. Conhece essa fórmula aí, a segunda lei de Newton, isso, tá certo? F igual a ma. Pois bem, o m, eu estou agora querendo chegar ao Newton e mostrar que ele é definido como derivado de quilograma, de metro e de segundo. Na ordem aí, o A, está escrito do A aí, da fórmula F igual a ma, o A é a unidade de aceleração, é a aceleração, né, na fórmula aí. E a aceleração é igual a quê? A gente escreve como na física isso. Eu não sei escrever o delta, tá? É variação. Eu estou escrevendo D no lugar do delta, Dzinho, tá? Então, a aceleração é delta V dividido por delta T. Você sabe isso da física, né? A variação é a variação de velocidade, a aceleração, perdão, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E a velocidade V maiúsculo é o quê, hein? Como é que ela é definida na física? Vocês sabem, é o delta S, né? Variação do espaço por variação de tempo, né? Velocidade é delta S sobre delta T. Usando as unidades do SI, o que a gente quer exercitar, a velocidade vai ser o quê? Metro dividido por segundo no SI, ok? Isso é velocidade. E a aceleração, voltando a ela lá em cima, ela é a velocidade, que é metro por segundo, né, dividido por tempo, que é segundo de novo. Então, a gente chega à conclusão que a aceleração é igual a quê? A gente escreve metro por segundo ao quadrado. Você lembra disso do seu estudo de física aí, ok? Isso definimos o A, né? Mas a gente quer voltar em quê? Na fórmula do Newton, da segunda lei, que é essa, né? Igual a ma. O A está aí, o A é metro por segundo ao quadrado. O M é a massa, gente, é molinho, né? A massa a gente viu que é em quilograma, tá? Então, se a força é ma, a força vai ser o M, que é em quê? Quilograma, vezes o quê? A aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, tá aí. Isso é Newton. Então, estou escrevendo aqui, ó, homenagem ao inglês Newton. Newton é igual a escrevi o H, quilograma vezes m barra segundo ao quadrado. Ok, gente? Tranquilo aí, ó? Você recordou isso comigo? Correto? Dúvidas aí? Você aprendeu assim mesmo? Eu aprendi assim, há mais de 35 anos, há mais de 40. Show? Tá bom. Então, o Newton é a força, Newton é a força que é capaz de quê? Como é que a gente lê isso aí? Capaz de gerar aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado num corpo de massa 1 quilograma. Tá certo? Você sabe isso, né? Só para a gente exercitar. Só para fechar mais um exemplo, vocês pediram aí, o Joule, né? O Joule, que é a unidade de energia ou de trabalho, eu prefiro recordar do trabalho, é mais fácil, né? Trabalho na física é força, me ajuda a lembrar aí, você sabe, vezes deslocamento, que é delta S, isso é trabalho, né? O W aí de work, né? De trabalho em inglês, tá? Então, o força a gente acabou de ver, né? Força, copiando dali de cima, é o Newton, que é programa vezes metro barra segundo ao quadrado. Matheus Costa chegando aí. Matheus Costa, seja bem-vindo aí, ó. Matheus Costa, tá. Então, me ajuda lá, ó. O W é F vezes delta S. O W vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Isso é força.
vezes ΔS, que é o quê? Metro. Então, ó, esse metro que eu escrevi por último aí está em cima, tá, gente? É que ali está mal escrito, né? Está escrito no chat aí. Então, esse metro aí, ele está em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar quilograma, agora está correto, vezes metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Isso aí é trabalho, né? Ou energia. Né? Mas o que eu quis recordar aí? Mais do que recordar essas unidades de física, é mostrar que as duas, né? A força e o Joule, que é a unidade de trabalho ou energia, fazem parte da mecânica, e deu para definir essas unidades apenas com quilograma, metro e segundo. Isso vale para toda a mecânica, ok? Todas as outras unidades que você estudou da física, que fazem parte da mecânica, né? O que mais você conhece? Você conhece impulso, quantidade de movimento, a energia cinética, energia potencial, né? Outras unidades mais da física, todas são definidas como metro, quilograma e segundo. A ciência abrevia isso como a física, né? Como sistema MKS, metro, quilograma, segundo. Mas isso faz parte do SI, o que a gente está estudando. Então, já vimos 3 unidades. Qual outra que vocês se recordam aí? Para sair dessa área da mecânica e falar da 4ª unidade. Qual que você me sugere aí? A gente quer falar de 7, falamos de 3. Mol, você escreveu, saiu um azinho cortado aí, né? Aí tá extra, né, João? Você quis falar do mol, é isso? Tá bom, o mol é uma baita homenagem a vocês que são da área de química, né? Nós somos. O mol é a unidade que traz a química para a ciência, né? Isso. A mola mesmo, professor? Pô, você tá falando da mola da mecânica ainda, a força igual a kx, é isso? Ah, perdão, cara. Tá bom, você pensou na mola, né? Na força elástica, é isso? Legal, tá? F igual a kx, tranquilo. Ok, obrigado pela lembrança, eu não ia lembrar disso não. Então, essa F igual a kx aí, essa força aí, né? Ela segue tendo a mesma unidade em newtons, tá? Seguiria sendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, igualzinho que a gente exemplificou acima aí, né? No caso, está pensando naquela questão da mola comprimida fazendo força. Mas, como é força, a unidade é a mesma no SI. Obrigado pela lembrança aí. Tá, mas aí eu que entendi errado, eu não raciocinei rápido, tá. Já falaram do Kelvin, sim? Tá correto, Rodrigo? O Kelvin e o mol, a gente já falou da 4ª e das 5ª aí. Então, o mol é a unidade de quê, gente? Mol é unidade de quantidade de matéria, tá? Vocês da química têm que saber, vocês sabem que, mais precisamente, o mol é definido como a quantidade de matéria relativa a um, não, é um nada, é 6,02, 602 vezes 10 elevado, né? Vou botar um E maiúsculo assim, a notação científica, ó. 602 vezes 10 elevado a 23 partículas elementares. Isso seria um mol de qualquer coisa, tá, gente? É essa quantidade de matéria aí. Então, um mol de elétrons são 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Um mol de canetas é 6,02 vezes 10 a 23 canetas. Avogadro, correto. O Avogadro foi o cientista que teve o mérito de perceber, de descobrir efetivamente o número, né? E esse número, estamos falando dele por causa do SI, mas ele tem um enorme valor na química, que não sei se isso é claro para vocês, eu confesso que eu custei a entender isso quando me explicaram a primeira vez o mol. Ele converte uma unidade que é para átomos, que é a unidade de massa atômica, em gramas. Isso é tudo que a química precisa, gente, porque quando você vai numa balança, num laboratório, ninguém pesa um átomo, né? Uma super pinça microscópica, você não coloca um átomo, nenhuma molécula na balança. O que um químico tem no bolso do jaleco dele no laboratório? Ele tem espátula, né? Uma colherzinha charmosa que os químicos usam no bolso.
ele pega aquela espátula, pega uma quantidade na espátula e coloca lá no Bessa, no vidro de relógio, no instrumento que ele botou na balança para pesar, tá certo? Então, a gente pesa em gramas, né? As nossas balanças pesam em gramas. Mas a unidade de massa para pesar átomos é a U.M.A. Isso está em desuso, a gente usava isso, né? Eu estudei com esse nome. Agora usam o U maiúsculo, a unidade de massa, ou unidade de massa atômica, que é 1/12 do carbono 2. Você estudou isso na química geral, certo? Mas, enfim, isso não faz sentido no laboratório. E aí, quando você fala que a massa do carbono é 6, assim, aparece na tabela isso, não aparece? Ó, C igual a meia dúzia, né? Você não sabe isso? Não, não é não. C igual a 2, é o carbono 2, ó, bobagem. O nitrogênio, você vê assim, não vê? A massa do nitrogênio é 14. Você sabe outros mais, né? O oxigênio, em homenagem a ele, ó. O oxigênio, a massa é 16. Pois é, e daí? Aí, quando você fala oxigênio é igual a 16. 16 o quê? Boa pergunta, né? Então, um átomo de oxigênio pesa 16 gramas? Claro que não, vocês sabem que não, isso é um absurdo, né? Se eu escrever assim, ó, se eu escrever, ó, igual a 16, né? Isso, e escrever G, claro que vocês sabem que isso não é um átomo de oxigênio, mas sim 602 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? A massa molar. Vocês sabem tudo, isso não tem graça para vocês, não. Mas eu dou aula em pré-vestibular, às vezes não é fácil explicar isso para as pessoas, não. Tá bom. Falamos, então, de 4 unidades, né? O metro, no SI, o metro, o quilograma, o segundo. Falamos agora do mol, mas alguém já puxou aí quem? O Kelvin, ok, gente? O Kelvin, né, é nome de cientista, então a gente escreve assim, K de Kelvin. É o nome do cara, do inglês. E K maiúsculo, inicial do nome dele. Tá bom, o que é o Kelvin? É uma unidade de temperatura no SI. O Kelvin tem a mesma variação dos graus Celsius, da escala Celsius? A variação é igual? Quando vocês aí. Estou perguntando a variação, hein, João? É pegadinha a minha pergunta. Estou querendo te enrolar. Variou 10 graus Kelvin, variaram 10 graus Celsius. Eu não estou perguntando se o número é igual nas duas escalas, não. Quer ver como é que você sabe isso? Ó? 100. Não, não cai na minha pilha, não. Posso estar querendo te enganar. Ó. Eu estou sem a bolinha do grau, aquela bolinha tão chata, não vou procurá-la, não, tá? Faz de conta que está escrito igual aqui. 100 graus Celsius é igual, até porque o Kelvin não tem grau, né? Lá. Isso está errado, não está? Errado o que eu escrevi aí. O que é correto? Eu escrevi assim, ó, 100 Celsius é igual a quê? 273 Kelvin. Isso, tá? Não, tá errado de novo, gente. Perdão, eu errei mesmo. Tô brincando, não, eu errei. É assim. Não tô brincando, eu errei, ó. Estação 0 Celsius igual a 273 Kelvin. Tá correto agora, ó. 0 graus Celsius são 83 graus Kelvin, é o ponto de fusão da água, está correto isso. 100 graus Celsius serão, na escala Kelvin, o número 373 Kelvin. Isso está correto de novo, tá? Então, eu quero dizer que essa variação, ó, 100 Celsius, né? Menos 0 Celsius, ou seja, 100 graus aí é igual a 373 menos 273. A variação é igual, tá? Então, quantos graus difere na escala Celsius a fusão da água e a ebulição da água? Quantos graus tem? Tem 100 graus de diferença, 100 menos 0. E qual a diferença em graus Kelvin da fusão da água e da ebulição da água? São 100 graus Kelvin também, né? Se você subtrair 373 menos 273, dá 100 também. É isso que eu perguntei. A variação do grau Celsius
é igual à variação de 1 grau Kelvin. Tá certo, gente? Importante, você sabe isso, tá? Então, tipo, se o 0 Celsius é 273, 1 Celsius vai ser quanto? Vai ser 274 Kelvin. Ok, gente? Eu variei 1 grau. Você sabe isso, né? 2 Celsius vai ser igual a... Isso aí, a forma, né? Celsius igual a Kelvin menos 273. Obrigado, Rodrigo. Mas isso é a forma para converter. Não, tranquilo, a nossa ideia é rever mesmo. A gente esquece, eu falo disso todo ano e esqueço. Tá bom. E o que mais que a gente falta, então, gente? Ó, já fechamos 5 unidades. Qual que falta? Tem uma que eu deixo para o final, que eu nunca tinha ouvido falar dela, eu ouvi a primeira vez quando tive uma aula parecida com ela. Não, o Celsius é a unidade Pascal. Celsius é a unidade de temperatura, tá? Não está no SI. O Pascal é a unidade de quê? De pressão, tá? Só recordando rapidinho, Pascal, que isso é útil para a nossa matéria. Vou colar do Pascal aqui, ó. O Pascal é a unidade de pressão. Pressão é força sobre área. Força é Newton. E área no SI é metro quadrado. Isso aí, gente, é o Pascal, ó. Pascal está aí para vocês. Ó. Pascal é unidade no SI de pressão. Eu estou mostrando que pressão ela é derivada, mas é derivada de Newton por metro. No caso, Newton por metro quadrado. Tá? Eu estou dizendo que o Pascal não é unidade básica, ele é derivada. Né? O Newton a gente viu que é o quê? Quilograma, metro, segundo ao quadrado. Tá? É força por área. Tem aquela do cara que fala eureka. Não sei qual é que você está pensando. Olha só para organizar vocês, nós já vimos ampere, isso mesmo, cara. Tu é o cara, hein? É o Rodrigo. Então, ampere é nome de cientista, tá certo? E a unidade é a primeira letra dele, maiúsculo. Essa é a sexta unidade do SI, né? O ampere é a unidade de quem? Ó, estou escrevendo. Estou escrevendo. Vai sair aí. 1, 2, 3 e já. Ó, ampere é a unidade de corrente elétrica. Correto. O Rodrigo escreveu junto comigo aí. Conta para ele, ó. Ampere é a unidade de corrente elétrica, ok, gente? Qual é a importância do ampere, né? É a unidade básica da corrente elétrica. Várias outras você conhece, e agora eu vou colar de alguém aí que falou do volt no início da aula, não foi? O volt, perceba que legal, ó, ele já é a unidade derivada, tá? Ele é derivada do ampere multiplicado pelo segundo, ó. O volt é ampere vezes segundo. É isso? É. Não. Eu me confundi, gente. Volt é ampere vezes segundo? Deixa eu pensar aqui, me deu um branco, só um instante. Vamos organizar. Quando a gente confunde, a gente organiza. O volt é tensão, tá certo? O volt é resistência, é ohm, Aí, professor, vezes... o Rodrigo tá sabendo pra caramba de física, né? É o cara, ele, ó. Volt é ohm Porra, tá tirando vezes onda. resistência vezes corrente. Corrente é ampere. Então, é isso aqui, ó. Volt é resistência, que é ohm, vezes a corrente elétrica, que é ampere. Está aí, ó, corrigindo o que está errado em cima. Tá? Então, volt é igual a quê? Ampere, era a unidade do SI, vezes ohm, aqui, ó, que é a unidade de resistência. Tá? Eu falei ampere vezes segundo, né, que eu errei ali, ó. Volt é ampere vezes segundo está errado, né? O que eu confundi? Isso confunde a gente. Ó. É importante eu esclarecer para vocês a minha confusão, para você não confundir. Ó. Coulomb, isso é usado em eletroquímica, é importante vocês saberem isso. O Coulomb é ampere vezes segundo. Com certeza, né? Com certeza do que eu escrevi agora. Essa fórmula, talvez, aí, não sei se você já estudou isso. E é igual a I vezes T. Minúsculo.
E igual a I vezes T. Q é a unidade de carga, que é Coulomb, ok, gente? O I é a intensidade de corrente elétrica, a gente já falou, é a unidade no SI, o ampere. E o T ali de tempo é em S de segundo, é isso aí, ó. Tá? Coulomb é ampere vezes segundo. Não confunda isso, por favor, gente. Ó. Coulomb é a unidade de corrente elétrica. Perdão, Coulomb é a unidade de carga elétrica. Ó. Coulomb é a unidade de quê? Unidade de carga. E o ampere, com certeza, que eu estou escrevendo, tá? Ampere é a unidade de corrente elétrica, tá? Não confundir os dois, com certeza confunde. E grave que no SI, quem que está no SI? É o ampere, tá? Não é o Coulomb. O Coulomb já é derivado. Ok, gente? Tranquilo aí? Me desculpa, eu me confundi, mas o que está aí está correto, tá? Tá tudo certo. Então, me fala uma coisa, a nossa aula vai até o quê? 18h30? É isso que me falaram ou está errado isso? É isso aí mesmo, pessoal. Só que eu não vou estar aqui até 18h30, não. Entendi. Vocês têm outra aula agora? 20 horas? O cara... Não, o João Vitor está exagerando ali. Vocês têm outra aula agora? É a pergunta importante. Me respondam isso. Eu tenho daqui um pouco, então também não posso ficar até às 18, né? Você percebeu que isso era conversa minha aí. Mas a sério, tá no cardápio, a gente não sabe. Então, eu acho que até às 15, a gente está chegando no fim da aula, gente. É a aula de Química do Petróleo agora. Então, não vou tomar... Quem é que dá aula para vocês? Pô, professor, faz pergunta difícil, não. Não faz, não? Então, eu gosto dessa matéria, que vocês puderem aí, conte comigo para ajudar vocês. A Química do Petróleo é um show mesmo. A matéria é bonita. Tá bom, então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. O que eu peço, então, como dever de casa simples, fica por conta de vocês. Eu não vou corrigir. Lá no Google Sala de Aula, Google Classroom, tem isso, Class, né? Ele tem lá um material sobre S.I. que é exatamente o Sistema Internacional de Unidades. Últimos 30 segundos da aula, faltou a 7ª unidade. Não é o feminino de cachorro, não, gente. Eu ouvi isso, eu ouvi assim a sala meio barulhenta, eu pensei que era que o cara estava falando, não é cadela, é candela. C maiúsculo, é abreviado CD. Candela é a unidade de intensidade luminosa. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar também. Se você me perguntar para que serve isso, é claro que eu vou responder que é para medir luz, né? Mas eu nunca usei na minha vida de trabalho essa unidade, ok, gente? Os físicos, claro, conhecem o uso para candela. É a unidade de intensidade luminosa. Mas, para ir embora e mandar um abraço para vocês, o que eu destaco? Que metro, quilograma e segundo é o resumo da mecânica e da cinemática, né? É a física 1. O Kelvin já joga toda a física 2, já joga todo o estudo de termologia, né? E de calor e de outras unidades que envolvem temperatura, né? Então, o mol traz a química para essa conversa e o ampere, a gente viu, traz a eletricidade. Então, o candela é muito rápido. Resumindo, essas 7 unidades tratam de toda a ciência. O que a gente quer ver numa próxima aula apenas, e deixar esse assunto, isso é só uma introdução, falar rapidamente na aula que vem das unidades básicas, tá certo? E, enfim, falar de hidráulica, não percam os próximos capítulos, tá bom? Prazer estar com vocês, e volto sempre. Um grande abraço em todos aí. Ô, professor, é uma pergunta. Pois não. Semana que vem vai ter aula síncrona ou vai ser assíncrona? Eu fico sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu tenho esse horário marcado para a turma de vocês. Tanto faz, vocês podem me sugerir, não precisa nem me falar agora, me sugere ao longo da semana. Se vocês preferirem o assíncrono, eu faço um exercício ou, né, eu considero que é assíncrono, eu não, a escola mesmo é assíncrona, né? Eu poderia, por exemplo, ter gravado
o que eu estou falando para vocês aqui e postar para vocês, e isso é uma atividade também, é válido, entendeu? Eu gosto de ouvir vocês, da participação de vocês, mas, por exemplo, tudo que eu falei agora aqui eu podia ter gravado, fica até mais Uhum. rápido, né? Eu acho que eu sempre prefiro a participação de vocês, mas, claro, eu posso fazer uma aula assíncrona nesse tipo, entendeu? Fica mais objetivo, mais rápido. Eu vou ficar triste de não ouvir vocês, mas é válido também. Tá bom? Vocês podem escolher. A gente se fala até a semana que vem, tá? E eu vou Valeu. postar no grupo também um extra para as aulas da semana que vem, tá? Abraço grande aí, gente. Obrigado. Valeu. Deixa eu só desligar aqui, ó. Eu nem interrompi a gravação, interrompeu agora.